Fala galera, fala meus sobreviventes favoritos, como vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim. Retornamos então com mais um programa. Hoje é dia de Rock Guri. Eu sou Everton Carvalho, historiador. Eu sou Guilherme Wunder, jornalista. E hoje, finalmente, chega um momento tão esperado para a gente falar desse incrível álbum chamado Rock Aula, que estava na lista de 69 dos jurados, o segundo álbum dos Cascaveletes, né? E ele é o 13º, então, nessa lista, né? Naquela lista que a gente vem analisando. Esse álbum tem na formação dele Flávio Basso no vocal e guitarra, Neivan Soria na guitarra e vocal, Luciano Albo no baixo, Alexandre Barea na bateria e Humberto Pettinelli no teclado. E ele foi gravado pela Emi Odeon. E é sobre esse disco que a gente fala hoje. Então, galera, algumas curiosidades sobre esse disco. Para quem não sabe, os Cascaveletes, a banda, né, eles são fruto da separação do TNT. Eles já haviam gravado um outro disco anteriormente, que tem várias músicas muito interessantes, inclusive o Dotadão Deve Morrer, ouçam. E aí, esse segundo álbum é o álbum que vai depois lançar eles nacionalmente. Esse álbum ele é a porta de entrada do Luciano Albo como baixista da banda. Ele teve a missão de substituir Frank Jorge, que acabou saindo da banda para se dedicar à graforrea harmônica. E como vocês vão ver quando a gente cita a formação lá no início, o Luciano Albo é o creditado no álbum como o baixista. Mas a gente teve aí a oportunidade de conversar com o Albo, o Everton vai falar um pouco mais sobre isso, onde ele conta que quem gravou todo o álbum foi sim o Frank Jorge, e que o Luciano acaba sendo esse cara que vai substituí-lo nas turnês, né? Ele não participa da gravação do álbum em si. Então, a gente, como o Wunder falou, a gente teve a honra, né, de conversar com o Luciano Albo, graças ao nosso grande amigo Alexandre Ayubi, que nos conseguiu o contato, né, nosso espectador aqui, e ele então vai falar um pouco, vai explicar para a gente como foi esse processo, como foi essa entrada na banda e a sua relação no início desse ciclo. Dá uma olhadinha, né? Eles foram super generosos em me apresentar para o público da banda através de uma foto, né? Que é essa foto aqui, né? Estamos eu e o Cocaine, o Humberto Pettinelli, né? Tem um reflexo, de repente não dá para ver muito bem. Mas, enfim, o trio foi extremamente generoso e esse aqui é o nosso baixista novo, né? Mas quem grava o disco mesmo é o Frank Jorge, quando ele já está com o pé fora da banda, né? Aí eu não sei, assim, de tantos relatos que estejam vivos na memória, porque, obviamente, quando eu já ouvi todas as versões lá, quando eu fui tocar com eles, dizia, o Frank foi, gravou as músicas, já fez as malas, foi embora, né? Porque já estava saindo da banda, enfim, mas eles já tinham aquele repertório ensaiado com ele, por isso que ele foi o baixista, né, da vez para gravar, porque várias coisas já estavam sendo tocadas ao vivo. Enfim, mas eu só venho a interpretar essas músicas no palco. Como a gente disse, ele foi o cara que participou da turnê, né? Ele substituiu o Frank Jorge nos shows. E os shows dos Cascaveletes tiveram grandes momentos, como turnês deles por fora do estado, né? A Cascaveletes virou nacional durante um bom período. E ele conta um pouco de um dos encontros mais inusitados que eles tiveram nessa trajetória do Cascaveletes, que foi um encontro do grupo com o argentino Charly Garcia. O próprio álbum conta pra gente, relembra um pouco daquela experiência inusitada deles no Rio de Janeiro. Nós fomos para o Rio de Janeiro, 89, fazer o lançamento no Teatro Ipanema, que era um teatro até onde eu sei já que aconteciam shows anteriores já. Os Cascos, acho que tinham tocado De Fala, TNT, Garotos, acho que sempre as bandas gaúchas, quando iam para lá, rolavam uma parceria com esse teatro. E aí nós fomos para o Rio e fomos dar aquela primeira voltinha, passeio na beira da praia, lá, aquela Leblon, Ipanema, Copacabana, né? Os gaúchos branquelos indo passear um pouquinho, tomar um chopinho, coisa e tal.
E aí estamos caminhando ali numa dessas praias, que aí eu também não saberia dizer nem qual é o bar em questão, e alguém olha assim, diz, olha ali o Charly Garcia, estava numa mesa com uma criança, era filho dele, um filho de uns, vou chutar, uns 10 anos, e os guris já conheciam ele. Eu também não me lembro para te dizer em quais circunstâncias, mas principalmente que o Ney Vansória conseguiu amarrar uma certa amizade com esse pessoal portenho. E aí fomos na mesa conversar com eles. Aí estou de férias no Rio, curtindo aqui com meu filho, uns dias, coisa e tal. E ele disse, Charly, a gente tem show, tipo, amanhã e depois da manhã no Teatro Ipanema. Tu não quer ir lá tocar um rockabilly com a gente, coisa e tal? E aí disse, claro que eu vou. E aí foi. Então o Charly, no primeiro dia, a lembrança que eu tenho foi que ele acabou com o nosso estoque de uísque já, na primeira noite já. Sério, sem exagero. Eu não tenho essas fotos. Eu sei a pessoa que tem as fotos, que é um inglês, que é muito amigo do Ney, que é o David. Tá? Ele morou em Porto Alegre uma época e eu só conheci ele nessa viagem no Rio. Coincidentemente, ele estava de lua de mel no Rio de Janeiro. E aí eu não sei se ele e o Ney tinham combinado que a banda estaria lá no Rio e ele foi fazer a lua de mel junto, ou se foi uma super coincidência. Então, o David tem fotos inacreditáveis desse show. Eu já vi as fotos, mas eu não tenho nenhuma. Tem uma foto minha conversando com o Charly Garcia no camarim. Eu já tive cara a cara com várias pessoas, artistas famosos, assim, cara a cara, com o Paul McCartney, com o Robert Plant, com o Lulu Santos. O Lulu Santos nessa mesma... Não, o Lulu Santos foi quando a banda acabou, que a gente conheceu ele. Esse seria um outro capítulo dos Cascaveletes. Mas com o Charly tem uma foto do camarim, eu já pedi para ele no Facebook, mas até hoje não rolou. Mas, enfim, então esses shows acontecem. O Charly dá a canja da primeira noite, vem no palco, a gente deve tocar aqueles clássicos assim, tipo Keep on Knocking, a gente tocava, o Flávio gostava muito, né, de fazer, e Long Tall Sally, provavelmente essas duas no bis, assim. E na segunda noite, no mesmo teatro, alguém vai ali na coxia e diz, olha, o Celso Blues Boy está na plateia. Vocês podiam chamar ele para rolar um som também no bis. A gente descola uma outra guitarra, liga em um dos amplificadores do Ney. Então, o final do segundo show é com o Celso Blues Boy e o Charly Garcia tocando. Por sua vez, o álbum teve maior divulgação que os primeiros trabalhos do grupo, por ser lançado por uma grande gravadora. E além do Rio Grande do Sul, ele foi para o Brasil e ele fez com que a banda alcançasse, então, o cenário nacional. Esse disco, então, é a porta de entrada dos Cascaveletes para o Brasil. O álbum conta pra gente, nessa entrevista que a gente fez com ele, como é que foi um pouco do início dessa turnê, tanto aqui pelo estado, como ele mesmo fala que era o show onde eles estavam jogando em casa, como também as apresentações deles em outras regiões, principalmente no interior paulista. E ele também fala um pouco da relação que a banda tinha com o ex-tecladista do Barão Vermelho. Ex-tecladista do Barão Vermelho, o Billy Brandão, coisa e tal, e nós caímos na estrada, acho que no máximo 2 fins de semana com eles, para fazer essa coisa assim de ABC paulista. E aí eu me lembro que era uma coisa meio de quem são esses caras, o que eles estão tocando, o que é isso que está acontecendo, sabe? Aí eu me lembro de ter um certo desconforto, até porque tu está acostumado a tocar aqui num lugar onde o jogo está ganho, as pessoas mais ou menos já sabem como é que é, ou já conhecem aquela estética. Os Cascaveletes tinham sido contratados, então, por uma gravadora pequena, chamada SBK, para gravar o disco que depois virou o Rock Aula, que foi uma ponte, né, feita pelo Dé, que era baixista do Barão Vermelho. O disco ele acontece porque o Dé Silveira, que é o baixista do Barão Vermelho nessa época, se apaixona pela banda, conhece a banda, eu não sei em que circunstâncias, e faz essa ponte para eles gravarem, sendo, vocês vão gravar, mas eu sou o produtor. Essa foi a moeda de troca. Então eles vão para um estúdio no interior do Rio de Janeiro, que é uma fazenda, me fala o nome, deve ter ali nos créditos do disco, Farm Studio, talvez uma coisa bem óbvia, assim. E aí eles me contavam, depois eles contavam na estrada, que o Dé queria fazer determinadas coisas que eles não queriam. Então chegava na sexta-feira, o Dé viajava para tocar com o Barão, clássico, né? Chegou sexta e sábado, tem show. E quando ele chegava no domingo ou na segunda, eles tinham gravado um monte de coisa sem
o envolvimento do Dé. Então, diz que ele ouvia e dizia, bah, gurizada, tal coisa, essa gaita não tá legal, essa ideia acho que não é bem assim. Então, diz que rolava um choque das opções, assim, de coisas para fazer, de arranjo, de produção. Eles ganhavam aquele rápido intervalo de estar sem ele, de ficarem livres, né, com o técnico do estúdio. Diz que o cara chegava na segunda-feira e ia cortando os baratos. Então, pelo que eu lembro, não foi um processo muito tranquilão, assim, de confiança um com o outro. Todo mundo super jovem também, tanto os Cascaveletes, que nunca tinham trabalhado com o produtor, até onde eu sei, porque todo aquele material da Vortex e o EP e as coisas que eu gravo depois que não são conhecidas do grande público, que são as demos de 90 e 91, que é a única música que é conhecida, que sai da demo Eu Sob um Céu de Blues, não tinha produtor, éramos nós mesmos nos produzindo, né? Era todo mundo dando cabeçada na parede, assim, a full. A gente fazia os arranjos, ia para o estúdio, e as decisões eram tomadas pela banda, e obviamente o engenheiro também ali, o técnico de gravação e de mixagem, o Bruno Klein, que faz essas demos de 90 e 91, também acaba tendo um pouco esse papel de produtor, né, por tabela. Mas o álbum, ele fez parte desse processo de amadurecimento do segundo álbum do Cascaveletes, e ele conta um pouco sobre como foi essa evolução da banda, que ele via que ele era um cara de fora, né, ele estava entrando nesse processo da banda, primeiro como baixista contratado, depois acabando fazendo parte das formações da banda, e ele relembra um pouco sobre como foi ver a evolução e como foi presenciar o amadurecimento desse grupo no decorrer dos anos. E o Rocaúla, o negócio explode, entendeu? Tanto a estética musical quanto a estética visual. Se tu for ver as fotos deles aqui que estão na contracapa, que tu deve conhecer, o Flávio já assumiu o visual Mick Jagger dele, que ele não tocava mais no palco, né? Na época que eu fui tocar, já não ele tocava guitarra em umas 2, 3 músicas, só as músicas que o Ney cantava. O Ney já assumiu, até estou tentando olhar, o Ney assumiu uma influência que é forte dele, que é o lance do Brian Setzer, do Bruce Springsteen, assim, uma coisa meio cowboy, gravatinha, coisa e tal. E o Baré é o cara do hard rock, tatuado, né? Então, os três aqui já tem um choque estético muito forte, e isso passa na música já também. Então, tu tem aqui no disco, vou fazer uma análise rapidinha aqui, Baby Satanás, disco A Garota da Rua e Eu Quis Comer Você, já tem um flerte com hard rock bem forte. Era uma coisa que não existia antes, esse tipo de sonoridade. Aí tu vai ter, tem essas coisas dos anos 60, tipo Gato Preto, Nega Bombom, uma coisa meio cowboy, que já o cara do Ney aqui, Sorte no Jogo, Azar no Amor, o Lobo da Steppe, o Cão e Cadela. Cascaveletes, então, são uma banda extremamente folclórica, e no início, logo quando eles começaram, o Júpiter Maçã tinha uma coisa muito que ele queria que eles fossem uma coisa meio Beatles, assim, né? E o próprio álbum vai nos contar, então, um caos que ocorreu ainda quando o Frank Jorge era baixista dos Cascaveletes, e que ele disse que o Baré sempre repetia essa história todas as vezes que eles estavam em momentos de descontração, que foi um caos bem interessante, que envolve Júpiter Maçã, Baré, Frank Jorge, a Graforrest Filarmônica. Que eles foram sabotar o show da Graforrest Filarmônica no Ocidente. Eu não sei o que eles pretendiam fazer, se queriam arrancar os amplificadores das tomadas, não sei, mas o plano maléfico do Pink do Cérebro era ir no Ocidente acabar com o show da Graforrest, que eles tomaram um trago tão grande, e o Baré me contava que eles rolaram aquela escadaria, hoje em dia não se entra mais para aquela escadaria clássica, que é mais íngreme, do Ocidente, que é mais perto da esquina, é uma outra, mas que eles rolaram aquela escada abaixo, assim, e já ficaram curando o porre ali na sarjeta, ali, né? O Baré me contou 500 vezes essa história, assim. A banda ficou conhecida nacionalmente pela música Nega Bombom, foi trilha sonora da novela Top Model, que era da Rede Globo, lá no final dos anos 80, início dos anos 90. E para quem não conhece, acho que vale a pena botar um trechinho dessa música agora também, Nega Bombom, que é um clássico deles. Se possível, se tiver imagens da novela, seria sensacional, para a galera pegar o choque de realidade com as novelas de hoje. Mas se a gente não conseguir, vai ser um trechinho de Nega Bombom para vocês escutarem e ver como era essa música. Bam, 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 faz aquela nega do outro lado daquela rua.
é de ver. E nosso programa falando sobre o lindo, maravilhoso, grande muso Júpiter Maçã, a gente trouxe um caso envolvendo a música Eu Quis Comer Você, que está presente neste álbum, e ela foi apresentada, então, no programa de TV da Angélica. E eu queria que vocês também, novamente, assistissem um trecho do que os Cascaveletes aprontaram no programa da Angélica. E olha só, prestem muita atenção no palhaço atrás, fazendo gestos com o pedestal do microfone. Quando eu volto pra casa, minha garota está dormindo. Eu dou um beijinho nela, dorme, eu estava sentindo. Eu quis comer você. Cascaveletes! Eu quis comer Um você. gritinho! Eu quis comer você. Eu quis comer você. A Graúla tem 11 faixas que são Gato Preto, Moto, Jessica Rose, Sorte no Jogo e Azar no Amor, Nega Bombom, Bitcoin, Banco de Trás de um Cadillac, Eu Quis Comer Você, Cão e Cadela Baby, Satanás. e Lobo da Steppe. Então agora a gente vai para a parte mais interessante do programa, né? Que é a nossa opinião, e eu acho que talvez hoje, depois da opinião do Wunder, sendo boa, sendo ruim, esse programa pode ter o seu fim aqui. Então, galera, roda a vinheta que é a hora da nossa opinião. Sempre tira a roupa quando sente calor. Então, o que dizer para vocês sobre Cascaveletes? Pô, Cascaveletes, para mim, é a maior referência do rock gaúcho. Se lá no disco dos Garotos da Rua a gente disse que quando a gente pensa em rock and roll, a gente pensa em Garotos da Rua, quando eu penso em rock gaúcho, eu penso em Cascaveletes. Não tem como dissociar. A gente sabe que são bandas que estão todas ali no mesmo envolvimento, TNT, Cascaveletes, Garotos da Rua, o próprio Te Fala, que a gente vai falar um pouco depois, mas Cascaveletes, para mim, tem a essência do rock gaúcho. A gente vê como que se deu essa transição, né? Depois o Wunder vai falar um pouco sobre essa transição de TNT para os Cascaveletes, mas esse álbum em específico, ele traz elementos muito importantes para a formação da consciência do rock gaúcho, para essa criação desse imaginário, né? Além disso, ele é um disco que conseguiu romper barreiras, como a gente viu, que chegou até a ser trilha de novela, que isso não era pouca coisa na época, né? Então, uma gurizada com pouco tempo de experiência, gravando seu segundo disco, já conseguiu algo bem interessante. Então, para mim, esse é um dos maiores discos do rock gaúcho, apesar de eu gostar muito, muito, muito do primeiro disco dos Cascaveletes também, que tem músicas muito interessantes. E depois a gente vai ter o single, né? Que é o Sob o Céu de Blues, que vai ser lançado um pouco depois. Aí sim, com o álbum gravando, né? É uma música que o álbum grava, tanto disco como se não... tanto Sob o Céu de Blues, como, se não me engano, Homossexual, são as duas músicas que ele grava como baixista. E eu acho que Cascaveletes tem esse imaginário popular no Rio Grande do Sul de uma banda de rock gaúcho. Como outros trabalhos do Júpiter Maçã, não durou muito tempo, assim, né? Eu não sei se é uma coisa muito dessa efervescência dele, desse sentido dele estar sempre criando e querendo coisas diferentes, e muitas pessoas talvez não tivessem acompanhado esse fio da meada dele, não acompanhassem essa criatividade toda dele, mas ele estava sempre picando de trabalho em trabalho. Até a própria carreira solo dele mostra um pouco disso, mas isso também acontece com os Cascaveletes, que a banda acaba terminando, mas, enfim, fica fica para a história, né? Fica para a história do rock gaúcho como uma das maiores bandas. Então, eu gosto bastante desse disco. Tem a participação, inclusive, do nosso querido Quindim, né? Em moto, ele que faz o saxofone, que fica muito legal, assim. Então,
a gente tem vários elementos muito importantes nesse disco que vão formar esse estereótipo do rock gaúcho. Com certeza, a gente estava falando antes ali referente à relação da banda com o TNT, né? Só para quem não sabe, o Ney Vansori e o Júpiter Maçã, ainda Flávio Basso na época, né? Acho que ele não tinha adotado a alcunha de Júpiter Maçã, ou já tinha. Ainda Flávio Basso, né? Eles tinham feito parte, eles tinham participado do Coletânea Rock Grande do Sul, onde eles lançam alguns singles pela TNT, e a gente até explica isso no programa da TNT, né? Que quando o álbum é gravado, eles já não estão mais, eles não fazem parte do primeiro álbum do TNT, apesar de terem muitas composições deles, né? Acho que quase todas, se não me falha a memória, são do Júpiter ali. E a gente vê eles saindo desse projeto para criar o Cascaveletes junto com outros nomes, entre eles o Frank Jorge, que a gente citou antes, que também já foi um convidado nosso aqui do nosso programa. E assim, escutando esse álbum do Cascaveletes, para mim me lembra muito TNT. Para mim é muito uma sequência do trabalho de TNT. Eu vejo assim, a gente já elogiou diversas vezes aqui o Júpiter Maçã e o trabalho dele como compositor, a quantidade de hits que ele tem na carreira dele, seja no TNT, seja na carreira solo, seja também no Cascaveletes. Talvez Sob o Som de Blues, como tu falou, não faz parte desse álbum, mas é um hino do rock gaúcho, e a gente sabe disso. Mas assim, a gente vê que, para mim, pelo menos, esse álbum passa muita impressão de ser uma sequência direta da carreira do TNT, assim, que eu acho que o estilo de compor, e talvez pelo primeiro álbum da TNT ser quase tudo composição do Flávio Basso, a gente vê essa linha sendo seguida, na minha opinião, assim. Então, acho que isso, tranquilamente, esse álbum poderia fazer parte da discografia do TNT, na minha opinião, pelo estilo de compor e pelo estilo do som que é feito. Mas aqui é o momento que o Everton vai ficar bravo comigo, né? Que a gente sabe disso, que ele já leu o roteiro, e ele sabe que esse álbum não me agradou muito. Não sei, não teve um... não que ele não seja bom, é longe de mim querer tirar a importância que esse álbum tem, mas, assim, não foi o álbum... talvez eu tinha expectativa muito alta, porque o Everton, ele tem o dom de tudo que tem Júpiter Maçã nas referências, ele criar uma baita expectativa, e isso pode prejudicar o público. Ele não vê isso, mas pode. E isso aconteceu. Eu cheguei para ouvir Cascaveletes esperando algo fora da casinha, talvez, e para mim me lembrou muito TNT, que era o que a gente ouviu há pouco tempo, porque o álbum do TNT foi um álbum recente, que a gente falou, aí na entrevista com o Tia Gomes. Mas, repito, isso não tira para mim a importância que esse álbum tem. Seja de ver o Júpiter também, ainda no seu auge, como compositor, trazendo muita coisa que até hoje a gente vê no rock gaúcho, como a gente já falou da importância que o Júpiter tem, mas também de outras referências, como, por exemplo, o Frank Jorge, ainda também no seu auge, depois ele parte para a Graforré, que para mim é o auge dele, mas a gente também tem o Frank Jorge, tem o Ney Vansori, então tem muita música boa nesse álbum, mas o Everton fez com que eu não gostasse tanto dele, né? Aí você tem que conversar com o Everton. Pô, que isso, rapaz? Não, mas sabe que tu estava falando do Frank Jorge, eu acho que aí tem uma coisa que para mim não tem como ser uma sequência de TNT, porque o contrabaixo do Frank Jorge ele é muito marcado, ele é muito marcante. Quando a gente ouve o Frank Jorge tocando contrabaixo, a gente sabe que aquela linha é dele. Tanto que se a gente escuta a Graforré Harmônica, a gente escuta esse álbum, a gente percebe a singularidade com que o Frank Jorge consegue aplicar as linhas de contrabaixo nesse disco. Eu consigo enxergar uma diferença enorme assim dos contrabaixos do TNT para os contrabaixos dos Cascaveletes nesse disco. Eu acho que para mim isso fica muito evidente. Ele tem uma pegada muito mais rockabilly da coisa, assim, sabe? Então eu acho que aí para mim é uma grande é o ponto chave da parada, assim, da grande diferença, inclusive, da sonoridade. Até porque, por exemplo, eu acho que as letras do TNT são mais superficiais. As letras que estão presentes nos Cascaveletes tem uma complexidade maior para se entender, para fazerem sentido, sabe? Eu acho que aí também tem grandes diferenças, apesar, como tu acha, da singularidade de som, é que a gente também não pode desconsiderar que é uma galera que não tinha 20 anos de idade gravando, né? Eles tinham 17 quando saem do TNT, e aí eles devem ter, tipo, 19, 20. Cara, uma galera muito nova, sabe? Fazendo um projeto totalmente diferente e ganhando um espaço gigantesco, né? Tanto é, cara, que como a gente falou, ele tá presente, tem música presente em novela, eles estavam presentes na TV aberta a nível nacional, né, num programa da Angélica, como a gente cita anteriormente, e é uma coisa que a gente já falou nesses momentos.
Cachorro Grande, que é uma banda mais recente, que o Gross, inclusive, teve a oportunidade de tocar com o Júpiter, ele teve a referência para trazer. Tinha gente que fazia rock gaúcho antes deles, no caso o Júpiter. Quando o Júpiter vem, quando chega o Júpiter ali, o rock gaúcho estava muito no início ainda, óbvio, tinha Bicho da Seda, tinha o Môndegas lá atrás, mas hoje o Júpiter é referência para uma galera, mas na época que ele tocou, ele não tinha todas as referências também, né? A galera tudo meio que da mesma idade dele, tentando fazer a roda, criar o conceito de rock gaúcho no Rio Grande do Sul, é criado naquela época ali, com TNT, com Cascaveletes, com Graforré, aquela galera que cria o que a gente vê rock gaúcho como hoje. Eu acho que isso é muito importante de citar. Hoje não que hoje seja fácil fazer rock gaúcho, a gente tem outras dificuldades, como, por exemplo, o acesso à mídia, tu alcançar a rede nacional, mas pensar que naquela época eles tiveram que fazer sem ter referência de sucesso, sem ter sendo os primeiros. Ele TNT no Rio Grande do Sul, por exemplo, que ainda era o Júpiter naquela gravação. Então, eles são muito relevantes. Por isso que eu digo, não é eu não ter gostado do álbum que tira a relevância e a importância que tem para tudo que a gente vê até hoje no rock gaúcho sendo feito, saca? E para ti, qual é a música favorita aí? Cara, vamos surpreender, será? Sabe que sim, mano, eu sempre surpreendo. Mas assim, a minha música favorita desse álbum, cara, é uma música que na realidade ela tá nesse álbum, mas a versão que eu mais gosto não é a versão desse álbum. Até se puder colocar a versão que eu curto pra caramba, mas a música é Lobo da Steppe e a versão que eu gosto. Nós estamos falando desse disco, Wander, por favor. Cara, mas é que a versão que o Ney Vansora e o Júpiter cantam recentemente, antes do Júpiter falecer, numa apresentação do Ney Vansora, que o Júpiter é convidado, aquela apresentação é muito emocionante, eu acho, assim, sabe? Ver eles reunidos depois de muito tempo, é muito bonita aquela apresentação. Então a música que eu mais gosto desse álbum é Lobo da Steppe, mas a versão que mais me emociona, e se tu me permitir tocar essa música, se não quiser também não tem problema, mas se tu permitir colocar aquela versão, o clipezinho deles tocando junto no palco, eu acho que é muito emocionante, inclusive, para quem assistir esse programa. Tá, nós vamos abrir uma exceção, então, hoje, tá? É bem claro que é uma exceção. Então, roda aí Lobo da Steppe, mas na versão aí do ao vivo do Ney Vansora, com a participação de Júpiter Maçã. Lobo da Steppe, acreditando na tua dor. Oh, oh. Teu desejo de matar, oh, 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 oh. Tua casa incendiaram, tua esposa amaram. Esse azar sobre você como uma nuvem que não chove. Ei, Carolina, teu destino é chorar. Lobo da Steppe nunca mais ousou tocar em você. Hey, hey. Os teus sonhos destruíram tua joia, roubaram. E tu, meu amigo, qual é a tua música preferida, assim? Eu sei que provavelmente esse álbum fez parte de toda a tua infância, né? Que é uma referência ao nosso programa. Mas, assim, qual a música que mais tocou tua infância? Qual a música que teu pai tirava da bandinha? Porque todo álbum teu pai tirava da bandinha. Não, esse não. Isso aí não é uma música para te ouvir em família, né? Isso aí não, meio difícil. Então, eu gosto das 11. Eu queria um trechinho de cada uma. Cara, tu que sabe, nós vamos fazer quanto tempo vai ser de programa aí? A decisão é tua. Tá, não, eu tenho que escolher uma mesmo. Tem que escolher uma. Tá, vou fechar o olho e vou dizer um número. Tá. E daí um número eu vou ver lá na faixa lá. Eu escolho o número 8. Eu quis comer você.
Então, né? Roda, eu quis comer você. Dirijo o táxi a noite toda, só vejo confusão. Garotas que querem garotas, rapazes na contramão. Quando eu volto pra casa, minha garota está dormindo. Eu tomo uma latinha de cerveja, fome eu estava sentindo. Eu quis comer você. Eu quis comer você. Os astronautas chegaram Então, galera, a gente vai encerrando mais um programa. Hoje é um programa bem divertido. Cascaveletes renderia, acho que uns 3, 4 programas. Até esse disco mesmo, não só a carreira deles, mas esse próprio disco já renderia uns 3, 4 programas. Eu acho que ele vai ficar um pouco mais extenso que os outros, porque a gente falou bastante. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda segue gravando à distância, né? Porque, de boa, a gente não entendeu ainda esse negócio dos 3 As, assim, sabe? Porque antes tinha a bandeira, a gente sabia como estava a situação no Rio Grande do Sul. Hoje em dia, de verdade, parece que criaram esse novo sistema simplesmente para esconder a pandemia. Então, a gente segue gravando à distância. E, pessoal, não esqueçam, por mais que estejam tentando esconder que a pandemia acabou, no nosso estado ela não acabou, ela está mais forte do que nunca. Então, vamos se cuidar, vamos ficar por casa sem aglomerar. Isso aí, gente. Acho que ainda é muito importante. A gente quando a gente está gravando esse programa, saiu recentemente a previsão de quando toda a população gaúcha vai estar vacinada. A gente espera que seja antes, inclusive, das datas que eles estão estipulando, que venham mais vacinas e que a gente consiga, antes de setembro, que é quando todo mundo deve estar com a primeira dose, pelo menos, a gente espera que isso aconteça antes, mas enquanto não houver segurança, fique em casa, se possível, né? A gente sabe que a gente tem que trabalhar, mas quem puder, fique em casa e, pô, vai ter um programa bem longo para vocês assistirem nesse domingo e ficar em casa com segurança é a nossa principal dica de hoje. A gente vê que o Ed Milk, né, nosso governador, ele é ruim de marketing, né, meu? Ele anunciou a primeira dose dia 30 de setembro. Se eu sou ele, já anuncia as 2 doses para o 20 de setembro, aplicando a última no acampamento Farroupilha ao som do Baitaca. Da hora, vestido de uruguaio, sendo vacinado e já saindo pro show do Baitaca, sabe? Vai entrando e vai sendo vacinado. Ah, mas os caras Fundo são da grota, muito ruins, fundo da grota no fundo. Fundo da grota. Então tá, um grande abraço para todos vocês. Até o próximo programa, se acaso ele existir.